Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Paulo, professor de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar aqui dos nossos estudos de morfologia, de classe de palavras, do numeral, certo? O numeral, vai indicar o quê? Expressa quantidade, ordem dos elementos de uma sequência, multiplicação ou fração. Dependendo dessas possibilidades de expressão, de indicação, nós temos as diferentes classificações, dos numerais que a gente vai ver já já. Vamos dar uma olhada aqui então, nesse trechinho, o que indica pra gente, quantidade, ordem dos elementos de uma sequência, multiplicação ou fração. Os dois clientes mais assíduos ganharão o dobro de mordomias e pagarão a metade do preço. Ambos poderão ainda viajar gratuitamente. Os dois clientes mais assíduos. A gente começa aqui com um numeral que expressa quantidade. Quantos clientes? Os dois clientes mais assíduos, ok? Essa palavra expressa a quantidade de clientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Mais assíduos ganharão o dobro de mordomias. Mais uma expressão de numeral. O dobro indica multiplicação. No caso, o dobro, multiplicação por 2. O que se tem de mordomia ao dobro. Por 3, triplo, 4, enfim. Se desenvolve, o quádruplo de mordomias. E pagarão a metade do preço. Aqui a gente tem um numeral que indica fração, metade, o meio, certo? Não é o preço todo, é metade do preço. Ambos também é considerado numeral, faz referência a 2, portanto, os dois clientes. Ambos poderão ainda viajar gratuitamente. Essas palavras, portanto, que indicam quantidade, ordem dos elementos de uma sequência, multiplicação e fração, nós chamamos de numeral. O numeral é palavra variável, portanto ele vai ter variação em gênero, masculino e feminino, e em número. Entretanto, dentro das classificações de numeral, não são todos que vão variar da mesma forma. É isso que a gente vai ver agora. Classificação dos numerais, gente. Bom, primeiramente os cardinais. Eles indicam quantidade. A gente acabou de ver o numeral cardinal aqui, no exemplo anterior, Os dois clientes. 2 é o numeral cardinal, indica a quantidade de clientes, ok? Como se dá a flexão de gênero dos numerais cardinais? 1, 2 e as centenas terminadas em entos, a partir dos 200, 300, 400, 500, variam em gênero. Então a gente fala 1, 1, 2, 2, 200, 200, 300, 300, 400, 400, enfim. Esses numerais cardinais têm flexão em gênero, portanto flexionam-se para o feminino. Os outros numerais cardinais, não. Quanto à flexão agora de singular e plural. Exceto o numeral cardinal 1, todos os outros serão plurais, ok? Somente o 1, que é o singular. Vamos dar uma olhada aqui num trechinho, na introdução de uma canção bem famosa aí do universo caipira, chamada Coro de Boi, lá do Ted Vieira e do Palmeira. Conheço um velho ditado que é do tempo do Zagaia, um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Bom, conheço um velho ditado, é interessante o uso desse 1 aqui, que esse 1 não é numeral, esse 1 é artigo indefinido. Conheço um velho ditado, um ditado aí, que é do tempo do Zagaia. Eu coloquei até aqui em itálico essa expressão tempo do Zagaia. Isso significa o quê? De tempo muito antigo. Não sei exatamente a etimologia desse termo, mas Zagaia ou azagaia é uma arma, de caça, certo? Uma espécie de lança, certo? Tem zagaia de gancho também, se eu não me engano. Enfim. Então conheço um velho ditado que é muito antigo, que diz o seguinte: um pai, aqui vejam que eu não estou falando, não estou indefinindo, estou falando de numeral. Um pai trata 10 filhos. Quantidade, cardinal. 10 filhos não tratam um pai. Portanto, a canção vai falar inclusive disso, O Coro de Boi, da relação lá de ingratidão do pai com o filho, enfim. Um pai, cardinal, um só. Trata 10 filhos. 10 filhos não tratam um pai. Ok? Ordinais agora, eles indicam a posição de um elemento dentro de uma sequência,
indicam ordem em uma sequência. Esses são os numerais ordinais. Eles têm variação em gênero, masculino e feminino, e também variação em número. O primeiro me chegou como quem vem do florista. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. O segundo me chegou como quem chega do bar. Trouxe 1 litro de aguardente, tão amarga de tragar. Trechinho aqui de uma música do Chico Buarque, né? Terezinha de Jesus, do Chico Buarque. Ele se baseia na cantiga popular também, né? Para desenvolver essa letra. Nós temos aqui 2 numerais ordinais. O primeiro e o segundo. Vale a pena ressaltar aqui os possíveis usos que nós temos para os numerais. O numeral pode ter tanto uma função substantiva quanto uma função adjetiva. O que um substantivo faz? Nomeia. O que um adjetivo faz? Caracteriza um substantivo. Nos usos que a gente acabou de ver aqui atrás, né? Quando eu digo 10 filhos, vejam que 10 é um numeral que está adjetivando filhos. Quando eu digo que 10 filhos não tratam um pai, vejam que um está adjetivando pai. Nesse caso, os numerais têm função adjetiva, porque eles agem sobre um substantivo. 3 pessoas, 4 irmãos, 4 determina o substantivo irmãos, 3 o substantivo pessoas. Nesse caso, é função adjetiva. Aqui no nosso exemplo dos numerais ordinais, tanto o primeiro quanto o segundo não tem função adjetiva. Eles têm função substantiva, porque eles retomam um nome, né? Quando eu vejo lá na canção, depois fala de um terceiro que chega ainda. O primeiro me chegou como quem vem do florista. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Quando eu falo o primeiro, é o primeiro pretendente dela, né? O segundo é o segundo pretendente. Vejam que aqui ele não está determinando nenhum substantivo. Nesses 2 casos, esses 2 numerais ordinais têm função, portanto, tem carga substantiva, não adjetiva, ok? O primeiro me chegou, o segundo me chegou. Continuando a letra lá, vem um terceiro ainda, né? Para tentar ficar aí com a personagem, o eu lírico dessa canção. Bom, numerais agora multiplicativos, gente. Como o nome já deixa bem claro, eles indicam multiplicação por 2, por 3, por 4, enfim. Aí a gente tem mais de uma forma, né, para eles. Duplo, dobro, enfim. Variam em gênero, para alguns, não é para todos também. Variam em gênero e número quando funcionam como adjetivos. Se eles não funcionam como adjetivos, se eles funcionam como substantivos, eles vão ter variação. Paguei o dobro. Está substantivado, fica no singular. Não paguei os dobros, né? Variam em gênero e número quando funcionam como adjetivos, portanto. Coloquei aqui como exemplo o início de um poema do Drummond chamado Dentaduras Duplas, é um poema lá do Sentimento do Mundo. Dentaduras duplas, ainda não sou bem velho para merecer-vos. Dentaduras duplas. Duplas é um numeral multiplicativo, da ideia de dobro, certo? De 2 dentaduras ali. Outro exemplo aqui embaixo agora do Machado de Assis, lá do finzinho, né? Do Dom Casmurro, que a gente percebe aqui bem o quão amargado já está o Bento Santiago lá. De certa forma, não se importando, como a gente vai ver aqui, nem um pouco com a morte do Ezequiel, que é o seu filho, que na verdade ele não acredita ser o filho. Por isso que ele diz esse absurdo aqui no final do livro, né? Isso aqui está num capítulo chamado Não Houve Lepra, já bem perto do fim, ó. A situação é que o Ezequiel morre e os amigos do Ezequiel fazem o enterro e mandam as despesas para o Dom Casmurro. Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas do enterro e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Portanto, tudo que se gastou para fazer o enterro do filho, né? Mandaram as contas para ele, e ele disse que ele pagaria o triplo, numeral multiplicativo, né? 3 vezes aquele valor para não tornar a vê-lo, para não precisar ver de novo Ezequiel, que para ele era o símbolo maior da traição, né? Da Capitu. Então, duplas, numeral multiplicativo, triplo, numeral multiplicativo, ok? Bom, agora nós veremos aqui os numerais fracionários, indicam fração, parte de um todo. Indicam parte de um todo, fração, tá ali, ok? Eles têm flexão em número. Por exemplo, 1/4, 3 quartos. Aqui no singular, aqui no plural, certo? Gente, muito cuidado com o numeral fracionário meio
meia e com advérbio meio. Por quê? Numeral, com função adjetiva, é variável. Advérbio, no caso do meio, quando ele funciona como advérbio de intensidade, ele é invariável. Então eu digo assim, ela bebeu meia garrafa de vinho e ficou meio zonza. Ela bebeu meia garrafa. Isso aqui é o numeral fracionário. O que ele está indicando? Metade da garrafa, ok? E ficou meio zonza. Esse meio não é o numeral fracionário. Ela não ficou metade zonza. Ela ficou mais ou menos zonza. É o quão zonza ela ficou. Aquele ali é, portanto, um advérbio de intensidade. Como que eu identifico se é advérbio ou se não é advérbio, se é adjetivo, né? Se é um numeral com função adjetiva. Ela bebeu meia garrafa. Garrafa é substantivo. O que determina o sentido do substantivo é um adjetivo. E ficou meio zonza. Zonza não é substantivo. Zonza é adjetivo. O que qualifica, circunstancia o sentido de um adjetivo? O advérbio. E o advérbio é variável. Portanto, ela ficou meio zonza, não meia zonza. Ok? Para fracionários com denominador superior a 10, usa-se avos. Até 9 a gente fala um nono, né, um oitavo, um sétimo, um terço, enfim. Para superior a 10 a gente usa o avos depois. 1/13 avos, 2/15 avos, enfim, e outras possíveis frações acima de 10. Ok? Bom, vale ressaltar ainda, para a gente finalizar, que também são considerados numerais os coletivos. Par, da ideia de 2, né? Década, um conjunto de 10 anos. Milheiro de tijolos, são 1000 tijolos. Dúzia, o grupo de 12. Centena, de 100. Ambos, que a gente já viu lá no início, né? Também falando sempre de 2. Lembrando que é pleonasmo, né, gente? Pleonasmo vicioso, tipo de construção. Ambos os dois, ambas as duas. Não é necessário falar os dois ou as duas. Ambos já dá essa ideia. Ok, gente? Bons estudos para vocês aí. E até a próxima.